Esse vídeo tem uma bomba do Nicole, uma notícia excelente para o torcedor atleticano. Vamos falar de Lianco, né? O Jorge Sampaoli está esperando os dois zagueiros. E sobre Júnior Santos, pode sair do Atlético, não pode, tem proposta? Quer saber sobre tudo isso? Então assista até o final, deixa o like, meu amigo. Curte o vídeo, dá essa moral pra gente, é muito importante o seu like, então já chega curtindo, dá essa moral, clica aí em hypar, se puder também, dá essa moral pra gente, obrigado. O Lianco segue no departamento médico, hoje não foi à Arena MRV, ele fez uma atividade à parte com a preparação física na Cidade do Galo, assim como o Juan, zagueiro recém-contratado, segue aprimorando a parte física, e o Galo está esperando também o Júnior Alonso. A gente vem falando isso na Itatiaia. A informação que eu tenho é que está tudo acertado já com a Federação Paraguaia, e nos próximos dias, creio eu que até segunda-feira, o Alonso já esteja em Belo Horizonte para, de fato, começar aí o trabalho com o Sampaoli, que ele conhece muito bem, né? Foi o Sampaoli que trouxe o Alonso em 2020, quando ele pertencia ao Boca Juniors. Por enquanto, sem a sua dupla titular, o Jorge Sampaoli. É jogo para 3 zagueiros, Edu, e 3 zagueiros a turma fala, mas 3 zagueiros é retranca. Não é retranca, né? Eu tô falando assim, pensando na maneira como o Sampaoli gosta de construir, em especial o começo do jogo dele. Esse elenco do Atlético tem essa característica de 3 zagueiros, Lianco, Alonso e mais um? O jogo do Sampaoli, ele faz uma saída com 3, que não pode quer ser dizer... zagueiro ou pode não ser zagueiro? Não, geralmente não é zagueiro. São 2 zagueiros e um lateral, 2 zagueiros e um volante. O Arana fez essa saída de 3, o Guga fez essa saída de 3, o próprio Alan em determinado momento. E aí, Cirilo, olhando por característica, e o Henrique André disse que conversou com alguns jogadores que treinaram já em mais de uma posição. O fato de o lateral fazer a saída de 3 o transforma em determinado momento num terceiro zagueiro, em volante e, obviamente, em lateral. É por isso que eu não duvido do Gabriel Menino no primeiro momento ser o lateral direito do Atlético, pelo maior entendimento do jogo, pela capacidade de jogar como lateral, mas sendo volante, sendo meia. O Arana, não há o que discutir, a dupla de zaga também não. E o Alexander ser esse primeiro homem à frente da saída de 3. O Alexander ser o Alan de 2025 pela capacidade dele de ocupar espaço, de entrar numa linha de passe para receber essa saída de bola dos zagueiros laterais que o Sampaoli eventualmente vai colocar nesse início de construção. Então, quando a gente fala de saída com 3 do Sampaoli, necessariamente não são 3 zagueiros. Até porque, em via de regra, o time do Sampaoli defende com linha de 4. Então são 2 laterais e 2 zagueiros. Então fica essa curiosidade. Quem vai ser o lateral? Estou apostando no Menino. E o primeiro volante passa a ser o Alexander com o Alan Franco sendo um pouco adiantado. É o que eu imagino. Vejamos, é difícil projetar, né? Primeiro time do Sampaoli é um cara que não costuma... Não é muito adepto à repetição também, não. Vai ser um time na quinta, um time no domingo, depois no jogo da Sul-Americana, outro time, e vai seguindo a vida assim. E foi a primeira vez dele na Arena MRV, e pelas palavras da entrevista, ficou impressionado, né, Henrique? Ficou impressionado com a estrutura, né? E elogiou bastante a Arena MRV, disse que conhece estádios pelo mundo afora e que o Atlético não perde em nada para esses estádios que ele já conhece, né? A Arena MRV, então, ele quer fazer do estádio um caldeirão, como eu disse, né? O Atlético está devendo em casa, vem acumulando resultados ruins, jogando mal em casa, e é mais uma missão para o Sampaoli, que amanhã, Cirilo, não estará na Arena MRV. Mais um treino na Cidade do Galo em 2 períodos, 10 horas da manhã o primeiro, e à tarde, às 3 horas, Hulk e companhia estarão lá suando mais uma vez, e é o Sampaoli montando esse time, pensando no clássico, que é muito importante para o Galo. Na quinta-feira, no Mineirão, com mando do Cruzeiro, é o primeiro desafio de Jorge Sampaoli. Vamos lá, vamos falar sobre o Nicola, essa notícia dele aqui, todo mundo querendo saber sobre isso. Vamos trazer então o que disse o Nicola. Parece que se essa temporada a janela fechou, ano que vem a janela de transferência do Galo vai ser absurda. Hora de falar sobre o Galo, que prometeu reforços para Jorge Sampaoli. O Atlético contratou o treinador argentino no último dia da janela de inscrições, o que impediu a chegada de jogadores para essa temporada. Mas para 2026 a conversa é diferente. O Sampaoli e o Atlético combinaram que o treinador vai avaliar o atual elenco nas últimas rodadas de Campeonato Brasileiro e no fechamento da Copa do Brasil para indicar quais as posições mais carentes. E pelo menos 5 jogadores importantes devem ser contratados a partir de janeiro. Vocês sabem que o Sampaoli é pidão, gosta de jogadores caros e a tendência é que exista uma dança das cadeiras para a próxima temporada. Importante registrar também que o contrato do Sampaoli com o Atlético só termina em dezembro de 2027, são 2 anos e meio de contrato.
o que vai permitir ao Galo ter um planejamento a médio e longo prazo. O negócio é o seguinte, a gente terminar o ano bem, aí eu já falei, não sei se vai ser campeão, se não vai, se vai para Libertadores, se não vai, enfim. Mas terminar aí, obviamente, na primeira divisão, né? O Atlético está a 2 pontos do Z4, tem que sair disso, terminar bem o ano, tomar ainda com o título, aí seria maravilhoso. Pro ano que vem, aí sim, aí, meu amigo, espera que o Sampaoli, ele é chato. E aí o negócio é que quem tá lá já conhece também, né? E essa é a vantagem. Eles contrataram, não queriam muito contratar por alguns motivos, talvez até esse, mas agora, irmão, contrato até o final de 2027, sabendo que início de temporada, janela aberta, ele é pidão. E eu já trouxe aqui, pessoal, quando eu trouxe aqui o Eriksen, por exemplo, o pessoal falou, pô, Beto, tá louco? Gente, vai ser assim. Ele já chegou a pedir, numa lista em 2020, tinha o Ibrahimovic. Só para você ter noção, o Sampaoli não vai pedir entre aspas, né, o Zé das Couve do sei lá, não vou nem falar um time não, de um time pequeno aí. Ele não vai pedir. Ele vai pedir jogador grande, que tá na Europa, jogador, e se for jogador de nome internacional, vai pedir também. Com ele não tem dessa. Tá? Então, Nicola já trazendo aí possibilidade de chegar em 5 reforços de peso, ele falou, reforços importantes, né? Não é igual esse ano aí que encheram esse elenco de jogador medíocre, não, né? E aí vão ter que investir, mas quem sabe agora eles não investem bem, né? Porque Rony e Júnior Santos, os dois, 14 milhões de dólares nos dois. E os dois juntos, o salário deve bater aí 2 milhões e meio, 3 milhões. Entendeu? Então, assim, quem sabe a partir do ano que vem com o Sampaoli, com a turma ali, eles não voltam a investir bem, como já fizeram, né? Mas importante demais essa notícia aí do Nicola. Importante saber que teremos aí, né, investimento pesado, que isso foi acordado com ele aí, a questão dos reforços, e nós vamos voltar a investir e buscar títulos aí, né, com o Sampaoli. Quem sabe não é uma nova virada de chave, né, como teve em 2020. Quero saber a sua opinião, comenta aí o que você achou. A informação do Tanaka sobre Júnior Santos. Confirmada ontem pela Rádio 98, dando os créditos aqui também para eles. O Galo teve uma proposta de um clube dos Emirados Árabes Unidos para o Júnior Santos. Informação que eu apurei, informação que eu tenho, respeitando todas as demais. Essa proposta de fato é verdade. De fato teve essa proposta, só que foi uma proposta de empréstimo com passe fixado. Pois bem, uma coisa positiva, esse clube se propôs a pagar 100% do salário do Júnior Santos. Para quem não sabe, salário do Júnior Santos no Galo, R$1.700.000 bruto. Esse clube se propôs a pagar esse salário. Muito bom. Isso é uma coisa boa para o Galo. A coisa ruim, a notícia ruim que fez o Galo recusar, a informação que eu tenho é que o Galo também recusou essa proposta. É o empréstimo com passe fixado, com o clube pagando 100% de salário. Show. Tudo ok. A parte negativa é que o passe fixado é de aproximadamente 6 milhões de dólares. Lembrando, o Galo pagou 8 milhões de dólares no Júnior Santos. Então teria um prejuízo se o clube comprasse de 2 milhões de dólares. O dólar hoje está na casa de 5,5. Então seria na faixa aí de 11 milhões de reais. O Galo não aceitou. O Galo aceitaria se fosse uma proposta pelo menos na casa de 7,5 milhões de dólares. Beleza? Sendo 6, o Galo não aceitou. E ainda é opção de compra, nem teria garantia que eles iriam ter a obrigação de compra, não tem meta, não tem nada. Ah, se o Júnior Santos fizer X partidas, vocês são obrigados a comprar o atleta. Não tinha isso na proposta. É apenas opção de compra, passe fixado, 6 milhões de dólares, 2 milhões a menos do que nós pagamos. 2 milhões de dólares a menos do que nós pagamos. Então, a proposta foi boa por um lado, mas foi ruim por outro. Boa pelo fato de pagarem um salário, ruim pelo fato de se comprometerem a pagar, se de fato quisessem pagar no final do contrato, um valor de 2 milhões de dólares abaixo. Então, o Galo recusou essa proposta e o Júnior Santos também recusou essa proposta. Foi o que eu falei, o empresário ia no mercado tentar achar alguma coisa. O máximo que ele achou foi isso. Obviamente o Júnior Santos está depreciando no Galo, não está valorizando. Pela fase que ele vive, não tem como um atleta se valorizar
né? Então era meio que óbvio, na época que eu dei a notícia, eu falei que eu seria pego muito de surpresa se algo bom chegasse, justamente pelo que tem sido o Júnior Santos no Galo. Beleza, galera? Vamos dar sequência, então. Proposta recusada pelo Júnior Santos, proposta recusada pelo Galo. A princípio, o Júnior Santos fica conosco até dezembro. Saiu aí que o Júnior Santos recusou porque ele quer ter oportunidade com o Sampaoli. Tudo bem, respeito. Mas a informação que eu tenho, depois que recusa, é muito fácil querer jogar pra galera, né? Depois que recusa. Mas enfim, o que eu tenho é que ele recusou porque para ele não foi uma proposta vantajosa e para o Galo também não foi, beleza? Tá aí então a informação do Tanaka, né? Ou seja, chegou aí realmente uma proposta. O grande problema dessa proposta é o seguinte: me parece que esse clube queria o Júnior Santos por 1 ano. Né? Porque com a idade dele, 1 ano de empréstimo, ainda vai pagar 6 milhões de dólares? Eu duvido muito, a não ser que ele jogasse demais nesse clube, né? Então, não acho que vale a pena. Agora, o atleta também tem que pensar o seguinte: pô, se chegar uma proposta do nada, vamos supor que do nada agora chega uma proposta da Arábia, não interessa de onde, por 6 milhões. Cara, que seja 5 milhões, tá? Porque seja 5 milhões de dólares e tudo. O Atlético tem que vender. Seria um erro, assim, crasso. Seria até uma irresponsabilidade não vender. Se chegasse uma proposta para você perder 2, 3 milhões de dólares. Ah, mas é muito pouco tempo para perder. Cara, alguém no Atlético acha que outro clube vai pagar aquilo que o Atlético pagou no Júnior Santos? O Atlético pagou um valor que não existe no Júnior Santos. Ninguém pagaria esse valor no Júnior Santos. Só um clube pagaria e pagou. O que para mim é bizarro. Então, se chegar e ver o Atlético com uma proposta de 5 milhões, 6 milhões, mas não tem que pensar meia vez. É um salário altíssimo que você se livra e você ainda recupera uma parte do valor, porque ficar no prejuízo, a chance é muito grande. Repito, o que eu já disse aqui, a não ser que ele faça, por exemplo, um gol a Cruzeiro e Atlético, quinta-feira que vem, 2-0. Ele vai lá e faz o terceiro gol no finalzinho e a gente classifica. Ou 1-0, ele faz o segundo gol no final e a gente passa nos pênaltis. Opa, já começou a melhorar. Aí já começou a valer a pena. Mas assim, ou um gol de título, sei lá. Mas até agora um prejuízo enorme ao Atlético, enorme, né? Mas eu quero saber a sua opinião, você concorda comigo ou não? Fala pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal para quem não é inscrito, tá? Ativar o sininho de notificações, compartilhar o vídeo quem puder e deixar aquele like, ajuda demais o canal. Tamo junto, vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!